E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Vamos que vamos com mais um vídeo de segunda-feira da nossa série abordando o humor. E dessa vez eu tenho uma missão bem difícil. É uma missão bem complicada, tanto eu quanto o mestre do terror aqui. E aí, mestre? Estamos um pouco tensos, vamos dizer assim, porque eu escolhi falar nessa segunda-feira desta publicação. Geraldão 90, que na época em que eu lia esse material, todo esse material que eu tenho aqui eu comprei em banca na época, tá? Na época em que eu lia esse material eu só chamava de Geraldão, eu ignorava completamente o lance do 90 aqui. Por que é uma missão difícil? Porque sabemos que o YouTube é cheio de coisinha e Geraldão não era uma publicação, vamos dizer assim, para a família. Geraldão não é uma publicação inocente, né? Então vocês vão ter que me perdoar se eu ficar tendo que folhear muito rápido, passar algumas imagens e tal. Porque é complicado, mas eu decidi que eu quero falar porque Geraldão marcou, né? Foi uma das edições que marcaram a minha fase de leitor ali, adolescente e tal, jovem, e com um humor bem mais ácido, bem mais explícito do que qualquer outro humor que eu teria visto até então, né? O Geraldão é uma criação do Glauco, né? O saudoso Glauco Matoso. O Glauco, eu chamava de Glauco, né? E eu nem sei porque eu falei Glauco Matoso, né? Porque normalmente eu só falava mesmo Glauco, era o Glauco. Eu gostava demais desse personagem. A princípio, o meu primeiro contato com o Geraldão, vou falar mais do Geraldão em si, tá? No começo. Foi estranho, eu não conhecia o personagem, um colega de trabalho na época, eu devia ter uns 15 anos, estava no meu primeiro emprego. Um colega de trabalho na época me falou que existia esse personagem e a maneira como ele descreveu o personagem eu achei muito estranha. E quando eu tive contato a primeira vez com uma revista e até eu ler, continuei achando muito estranho. Mas quando eu comecei a ler, cara, eu curti demais. Tipo, desenhos que ao meu ver sempre foram tremendamente mal feitos, mas foi uma das primeiras publicações que me mostrou que arte é bom, mas texto é ainda melhor. Porque as piadas são sempre certeiras, muitas vezes terrivelmente simples, nunca nem um pouco politicamente corretas e sempre certeiras. Ó, atingi aqui o mestre do terror, acho que ele não tá curtindo isso. A publicação de Geraldão trazia outras historinhas, claro, não era só Geraldão. Tinha aqui, por exemplo, ó, sátira política, tinha o Casal Neuras. O Casal Neuras ele tinha seus momentos, vamos dizer assim, com o Casal Neuras, tá? Tinha a piadinha deles que eu não gostava. Eu gostava muito desse Abobrinhas da Brasilônia, onde ele fazia charge política. Era muito legal. Hoje em dia, não sei não, hein? Hoje em dia acho que daria muito problema. E aí tinha, claro, o Geraldão. Geraldão com a sua fixação indelével na própria mãe, né? Sempre perseguindo a própria mãe. Tinha a Dona Marta. A Dona Marta era um personagem que eu não gostava muito não, tá? Vou ser sincero, assim, eu não era muito fã da Dona Marta. Nem tudo são flores. Esse cara aqui também, Vicente Tarente, o Tarado Carente, também eu achava meio meia boca. A verdade é que eu curtia mesmo, era só o Geraldão. Essa daqui, aliás, é a número 2. Depois eu tinha a número 3, que já começa com uma capa meio, né, problemática, com isso escrito na capa. YouTube, perdoa nós. A edição abre com a Dona Marta e sua... Eu vou afastar aqui o meu amigo mestre do terror, porque eu tô dando pancada nele, né? Ops. A edição abre com a Dona Marta, depois pula para o Abobrinhas da Brasilônia. Na época era bem mais fácil, muitas aspas no fácil, fazer humor com política, né?
Na época eu acho que era mais fácil fazer humor com tudo. Pelo menos no sentido de que as pessoas não eram muito mimizentas, né? Tinha esse aqui, Dói George, né? Uma espécie de rockstar drogadão. Todos eles tinham cara de Geraldão com outras roupas, né? Ó, mais uma vez abobrinhas. E aí lá, meu pai, lá vamos nós com o Geraldão, peladão. E sua saga tentando dar uns pega na mamãe, né? E a revista toda era isso, cara. A revista era entre Casal Neuras, Dói George, Dona Marta e o próprio Geraldão. Sempre com muita loucura, muita nudez, embora seja uma nudez que não é o tipo que vai deixar ninguém interessado, como vocês podem perceber, né, pelo estilo de arte, né? E muito nonsense, muito politicamente. Bom, o que dizer de um personagem cuja maior aspiração, né, a coisa que ele mais quer é pegar a própria mãe, né? Não precisa dizer muito, né? Não tem como isso ser politicamente correto. O Geraldão nos dias de hoje não sobreviveria, eu não tenho dúvida disso, né? Essa aqui, eu esqueci de falar o número antes, né, gente? Mas eu mostrei a número 13, depois a número 4, agora estou mostrando a número 6. São as que me sobraram da época que eu comprei em banca, eu tinha muito mais, ó. Laerte Numas de Avalon, ser ou não ser Geraldão, você também tem um nome a zerar, né? E na capa tá o Dói George. Essa edição aqui é um pouquinho mais parruda e traz um pouco mais de participações, assim, vamos dizer, né? Tem essa história aqui que seria narrada pelo na época tinha o Atanásio Jazade, uma coisa assim, né? Um cara aí famoso no lance dos telejornais aí do Brasil, né? E aqui nós temos Eutanásio Jazade. Eu não me recordo bem. Olha isso. O cartunista Glauco e sua gangue. Vê se isso passaria hoje em dia. Eu não me recordo se é baseado num cara chamado Afanásio, se esse é mesmo o nome do cara, Eutanásio. Eu sei que é a história do Dói George aqui, narrada por esse cara, que tá tirando sarro de um cara que era proeminente na época. É muito cara na minha frase, né? Mas é assim mesmo. São as memórias que eu tenho. Tinha um jogo de 7 erros aqui que era nada a ver. Essa matéria aqui, um nome a zerar, não curti. Eu lembro que eu li, não gostei. Aí o Geraldão com suas dúvidas geraldônicas. E essa sequência aqui é muito, muito hilária, né? E como sempre, as voltas com a mamãe dele. Aí temos o Milcel, uma história do Laerte. Não é uma das melhores histórias do Laerte. E eu vou continuar chamando de Laerte mesmo. Que me perdoem. Não é uma das melhores histórias do cara, mas é sempre perceptível o toque diferenciado que o Laerte sempre teve, né? Nas abordagens que ele dava para tudo. Depois, abobrinhos da Brasilônia, temos Sarney. Ó, o chato na praia. O chato é esse rapazinho aqui. Também não é das melhores coisas. E aí nós temos uma colaboração entre o Laerte e o Glauco, né? Entradas e bandeiras. Um collab entre os dois, como tá na moda dizer. História curtinha, mas até que ficou legal. E o casalzinho Neuras pra fechar. Enfim, Geraldão tinha a cara da época, né? Não é à toa que era Geraldão 90. Numa época em que você basicamente podia falar o que bem entendesse. Você tinha a liberdade de falar e publicar o que bem quisesse. Isso era sempre bom? Não, claro que não. Tudo que é demais ou tudo que não tem qualquer controle
acaba muitas vezes se perdendo. Nem tudo são flores e nem toda a liberdade, né, é benéfica. Liberdade, quando mal aproveitada, né, e mal, vamos dizer assim, definida, ela acaba sendo pior do que a vigilância, né? É preciso ter cuidado com tudo. Mas é inegável que é uma época em que se podia falar muito mais do que se vem à cabeça, e que se podia publicar muito mais do que se vem à cabeça. Olha, essa história aqui é muito louca. Essa história aqui é muito doida. O Garoto da Capa. Outra colaboração entre o Glauco e... Só que eu não podia mostrar isso aí. Do Glauco e o Laerte, né? Uma história muito doida envolvendo duas atrizes muito famosas na época. E é isso. O humor do Geraldão é o reflexo de uma época em que você podia literalmente falar o que quisesse e publicar o que quisesse. Isso às vezes não era bom, mas era liberdade. Hoje em dia, liberdade veste outras roupas e outros nomes, né? Hoje em dia você tem a liberdade de falar as coisas e com certeza vai ter que lidar com o ônus do cancelamento, do mimimi, da choradeira, porque as pessoas não estão prontas para ouvir as coisas que acontecem por aí. As pessoas não estão prontas a lidar com as verdades. As pessoas não estão prontas a entender que o humor nem sempre é arrumadinho e bonitinho. Fica até impressionante você pensar que um dia uma publicação como Geraldão saía sem problema nas bancas e, embora fosse destinada a adultos, fosse destinada a um público mais velho, né, uma faixa etária maior, as crianças compravam nas bancas sem absolutamente qualquer problema ou restrição. Outros tempos, outras épocas. O humor do Geraldão, sobre alguns aspectos, tem um gostinho de datado, sobre muitos outros ainda é muito atual e deixa muita saudade, principalmente do seu criador. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra nós, pra mim e pro mestre do terror.